Olá galera, graça e a paz, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Ipron. Mais uma vez aqui meu amigo Wenderson tá aqui com a gente, ó, no cenáriozão aqui do Ipron. do Iprons, né? Já do canal, da igreja, né? Se você que não sabe, a palavra Ipron quer dizer Igreja Profética Nação Santa. Beleza, pessoal? Muito bom. Hoje mais ou menos com esse ar meio que de entrevista, mas hoje a gente vai estar falando sobre a importância da ação social para a divulgação do Evangelho do Senhor. Amém? Então, desde já, convido você a ficar com a gente até o final, guerreiros, beleza? Tchau, daqui a pouquinho a gente volta depois da nossa vinheta. Solta a vinheta aí. É isso aí, galera, voltando mais uma vez. Eu queria hoje também estar aqui com um amigo dele, Neudo, né, que a gente estava se organizando para estar aqui também, que ele tem um projeto social maravilhoso, que é o projeto Amigos Solidários, um projeto que abrange aqui Rio Branco todo, o Rio Branco inteiro, né? Então ele está tendo muitos amigos, muita galera que está ajudando, mas vai ficar aí pro próximo vídeo. Hoje também já estava marcado com o Enzo também, na realidade ia ser os três aqui, mas não deu certo. Mas na próxima aí, quem sabe, né? Então, o Enzo aqui, cara, é um cara que trabalha tremendamente nessa área, é um missionário, também nas nações, já trabalhou com ações sociais e hoje nós vamos falar sobre essa importância. Já já a gente vai ouvir um pouco a posição dele, eu vou estar lendo o versículo para respaldar aquilo que a gente está falando, beleza? E esse versículo está aqui no livro de Romanos, no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas na distribuição de alimentos. Então os 12 convocaram os discípulos e disseram: não razoai-vos de nós, deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei irmão entre vós, 7 de boa reputação, cheio do Espírito Santo de sabedoria, os quais contribuímos sobre este importante negócio, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, olha só, esse momento aqui falava de uma ação social, as pessoas recebiam alimentos, né? Principalmente as viúvas naquela época, né? Era ajudada pela igreja do Senhor. E muitas igrejas hoje trabalham, né, que é sobre isso que a gente está falando hoje aqui, com essas ações sociais, pessoas que recebem um sacolão, pessoas que recebem algum tipo de curso, algum tipo de ação que venha trazer uma melhoria para a sociedade e para as pessoas, né? E o meu amigo Enzo aqui vai falar um pouquinho sobre essa importância, de que maneira essa evangelização está acontecendo, tanto aqui no Brasil como nas nações, e ele, como ele já falou muito comigo, já sei que ele tem experiências tremendas sobre isso, né, Enzo? É isso aí. Tudo bem com vocês? Que bom estar aí. É uma alegria estar participando com vocês aqui e contribuir um pouco, né? Essa importância, né, pastor, da ação social como estratégia de evangelismo, a importância da ação social na evangelização. A palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? Se você conhece alguém que está necessitado e você dá uma palavra e depois diz vai em paz, você está errado. A gente também tem essa necessidade de alcançar as pessoas, não só cobrindo as suas necessidades espirituais, mas também as suas necessidades sociais. Mas uma coisa que precisa ficar bem destacado, pastor, que essa coisa, tem gente que acha que também é só ação social, né, sem a parte espiritual. Né? Então a importância de tudo está em levar a palavra. Então a gente costuma falar que, para a gente, cristão, a ação social ela é uma estratégia de aproximação. Ela é uma forma de a gente conseguir se aproximar das pessoas e de mostrar o amor de Deus, né? Quando Cristo alcança a nossa vida, ele transforma tudo, né? A nossa maneira de agir, de pensar. Então a gente participou de muitos projetos sociais aqui em Rio Branco, né? Na nossa cidade. No caso, nós conhecemos também dentro do projeto social. Dentro do projeto social, que era um projeto social que chamava Culto no Gueto. Isso. Que era um projeto que acontecia no bairro do Papoco, e era um projeto que ele visava alcançar os moradores de rua, dependentes químicos, né? A gente ia lá para servir sopa
Só que antes disso a gente tinha o tempo de culto, né? Isso. Ministrava a palavra, orava com eles, né? Então eles recebiam ali o alimento físico, mas também recebiam o alimento espiritual. Então algumas dessas pessoas teve efeito, né? Se converteram, saíram da vida, Era levado das para o centro de drogas, recuperação, né? centro de recuperação. Então assim foi muito proveitoso. Tinha um outro trabalho que a gente participou algumas vezes também, que chamava Projeto Amanhecer. Ele acontecia na Fundação Hospitalar. E às vezes as pessoas que vinham de municípios, né? E elas tinham que chegar muito cedo para marcar a consulta. Então o que a gente fazia? A gente ia lá, entregava, falava, a gente vai servir um café aqui, às 4 da manhã, acontecia às 4 da manhã. E aí, a gente vai servir um café e as pessoas vinham, mas antes tinha um tempo de louvor, tinha um tempo de oração, a gente orava pelos enfermos e aí depois a gente servia um café, pão e as pessoas comiam ali. Mas tudo como uma estratégia de aproximação, né? A gente tinha um outro projeto que acontecia uma comunidade que fica perto do universitário. É o nome de um pássaro. Beco do Sabiá. Beco do Sabiá. Beco do Sabiá. E era um projeto com crianças e era através do futebol. A gente ensinava os princípios, né? Falava sobre o reino de Deus, sempre usando o futebol. E esses projetos hoje serviram como um aprendizado para a gente lá na China. Né? Então, por exemplo, a gente teve alguns projetos usando o futebol. Né? Acontecia uma ação social com a base lá, que era assim, a gente, uma vez por mês nós saímos com a equipe, a base fica numa comunidade, numa vila, e uma vez por mês todos os missionários eles saíam para limpar a vila. Olha a que gente tremendo. saía com cada um com um saquinho, a gente ia limpar, ia capinar, ia juntar o lixo. E isso era impactante porque assim, tinha pessoas que às vezes viam a gente limpando ali e falavam, poxa, mas por que vocês estão fazendo isso? Né? Muitos viam até que a gente não era brasileiro, aliás, que a gente não era chinês, né? A gente era de outro país e falavam, por que vocês vêm de outro país aqui para limpar? E eles ficavam impactados, e ali era a porta que a gente tinha para falar que Deus, além de limpar o nosso interior, Ele traz essa ideia de limpar também, né? De trazer pureza. Então a ação social ela tem essa importância, né? De falar do amor de Deus através disso, né? Como uma estratégia de aproximação, né? Queridos, é interessante, assim, como a gente falou, a gente se conheceu dentro do projeto social, a gente não se conhecia. E desde já, parabenizar o pastor Lucas, né? O pastor Lucas foi o idealizador desse culto no gueto lá. Ele foi um pioneiro, né, ali naquele lugar. E eu aprendi muito com ele nessa área, né? Ele tinha uma dedicação muito grande. E desde já mandar um abraço ao pastor Lucas, que Deus abençoe o senhor. E o senhor deixou uma marca dentro do nosso coração, né? Por ser esse homem dedicado aí, o Lucas Sinhazic, né? Um abraço para o senhor. Pastor. Valeu, pastorzão. Então, e uma coisa, Wenders, que eu vejo muito hoje nas igrejas, é que as pessoas, eles só querem ajudar se for um projeto de dentro da igreja, né? Só ajuda se for algo de dentro da igreja. Tipo assim, vou levar a bandeira da minha igreja, a divulgação da minha igreja. Querido, eu falo pra você, eu também já pensei assim. No início do ministério eu pensava assim. Só que Deus ministrou no meu coração que para mim fazer a obra, eu podia somar com os meus irmãos. Tinha irmão que já tinha os mesmos sonhos, meu projeto, eu vou ajudar esses projetos. Então foi quando eu conheci o pastor Lucas, comecei a ajudar esse projeto, passei um ano inteiro trabalhando junto com ele nesse projeto, comprava o material da sopa junto com ele, ia servir junto com eles. Então a gente tinha um gasto para estar lá, então a gente investia no reino. E outro projeto era também trabalhar com a casa terapêutica. Como a igreja não tinha estrutura para manter uma casa terapêutica, eu comecei a ser voluntário na casa terapêutica Shalom, que é uma casa terapêutica da igreja Assembleia de Deus. Então as pessoas podiam... muito tempo as pessoas começaram a dividir ministérios, né? Porque é de uma igreja mais tradicional, outro é de uma igreja mais pentecostal, uma igreja mais conservadora. Então fizeram uma distinção, uma divisão muito grande. Mas na realidade essa divisão foi nós que fizemos. Então eu decidi começar a ajudar esse projeto. E o Enderson foi um dos que a gente decidiu apoiar, né, os projetos que ele fazia. Decidimos ser
parceiro nessa missão para a China. Ele passou 2 anos junto com sua esposa. 2 anos, não foi? 2 anos. 2 anos participando, fazendo missão na China. Então, tudo isso foi porque a gente começou a abrir a mente, que a gente não pode se fechar somente no nosso projeto, mas assim, somar junto com outras pessoas. Às vezes tem gente que tem sonhos de fazer uma ação social, mas ele não tem estrutura suficiente. Então o que ele faz? Ele se junta a outras pessoas, pessoas que pensam, que sonham como ele, que idealizam como ele. Então ajudar as pessoas e fazer com o que o Enzo estava falando, a gente colocar a palavra de Deus dentro daqueles princípios que a gente está, dentro daquela ajuda social que a gente está fazendo, né? O exemplo disso foi quando nós começamos aí o projeto que alguns de vocês já conhecem, que é o projeto Soldadinho da Paz. O projeto Soldadinho da Paz, ele foi colocado com esse objetivo, né, de a gente pegar as crianças e começar a trabalhar desde criança alguns princípios, tanto princípios sociais, como um bom cidadão, como princípios bíblicos, né? Os pais que mandam sabem que a gente vai falar de Cristo ali naquele lugar, né? Então cada missão que eles fazem, cada exercício que eles fazem, né? Cada ensino que eles têm lá é dentro também da palavra de Deus, eles aprendendo a palavra de Deus, aprendendo princípios, valores, né? Como você estudar, você precisa estudar, você precisa se formar. A gente vai colocando isso dentro do coração deles porque são crianças que moram em periferia, que eles não têm contato muito com pessoas que são formadas, pessoas que têm um doutorado ou qualquer outra coisa. Então a gente começa a implantar isso dentro do coração deles. O projeto também que vocês tinham aqui, né? No Belo Jardim. Belo Jardim, né? Que era um projeto que a gente também na parceria com o pastor Lucas, né? Que a gente recebia doação de frutas e legumes lá do Ceasa e a gente fazia um cadastro com as famílias e elas vinham e a gente repassava, distribuía isso para as famílias, né? Então era um trabalho que acontecia, não era um trabalho de uma igreja, inclusive todos esses trabalhos eles sempre foram interdenominacionais, eles não eram de uma igreja, eram pessoas de várias igrejas diferentes que tinham o amor pelo reino, pela obra, que tinham, acho que a chave disso, pastor, é o servir, sabe? É você querer servir o outro, sem ter nada em troca. A gente não ganhava, pelo contrário, a gente tirava do bolso para comprar os produtos para fazer a sopa, né? E às vezes chegava transporte, saía de casa às vezes 10 da noite, chegava em casa 4 da manhã, perdendo o sono, né? Às vezes tendo risco de quando a gente estava, muitas vezes que a gente estava lá no gueto e a polícia passar e ter aquele risco, né? Então, aquele toque de recolher, a gente entrava lá dentro da bocada para convidar os caras para participar do culto. Então a gente não tinha nenhum benefício social para dizer assim, vocês estão sendo pagos para isso. Não, acho que a chave é o servir mesmo, né? Querido, a gente está fazendo esse vídeo para que venha despertar em você a vontade de você começar a fazer a obra de Deus da maneira que você pode, né? Pastor, como é que eu posso fazer? Às vezes as pessoas pensam que é só ir lá e pregar, se colocar num banco alto e começar a erguer a voz. Não, querido, quando você faz uma ação social, a pessoa abre o coração. As pessoas elas se abrem no coração para poder receber. Eu vejo interessante que tem crianças na nossa igreja que foram um instrumento de Deus, né? Os cultozinhos de criança foi instrumento de Deus para os pais e para a igreja, para os pais se achegarem à igreja. Eu achei muito interessante um dia que tinha um irmão da nossa igreja passando uma necessidade financeira. Nós só juntamos, fizemos um sacolão, compramos uma mistura para ele, levamos lá. E eu achei muito interessante que depois ele veio conversar comigo, que ele disse que chegou para a mãe dele e disse assim, mãe, ele já é um senhor, pai de família, a mãe dele mora perto, ele chegou lá na mãe dele e disse, mas a senhora já viu uma igreja dar as coisas para os outros? Ele disse assim, às vezes eu vejo na televisão, eu vejo em alguns lugares, né, as igrejas pedindo dinheiro. Não, essa igreja chegou a me dar dinheiro. Como a gente não tinha comprado a mistura, na realidade a gente deu um dinheiro para ele comprar a mistura, né? Mas nós ajudamos ali com um sacolão e o dinheiro para a mistura. E ele achou, poxa, mas como é que é isso? Uma igreja que dá para as pessoas, uma igreja que doa e não pede nada em troca. Na realidade, a função da igreja, desde aqui a gente começou a aprender, falou em Atos dos Apóstolos, a igreja tinha assistência missionária, assistência social, que ajudava as pessoas que estavam passando por necessidade. É tão interessante que esse mesmo rapaz,
que recebeu esses donativos naquela época, agora em tempo de pandemia, ele me trouxe, se eu não me engano, foi 3 ou foi 4 sacolão para me doar para outras pessoas. Olha só o retorno. A gente ajudou lá atrás e hoje ele está ajudando muitas outras pessoas. Olha só que tremendo. Isso é como se fosse uma via de mão dupla, né? Ela vai e volta. O que você semeia volta para você. Então, quando você ajuda alguém, essa pessoa vai abrir o coração para ajudar outras pessoas, vai ser mais acessível você levar a palavra de Deus. É isso que aconteceu lá no culto no gueto, né? A gente chegava para as pessoas, a gente levava ali uma sopa, as pessoas já paravam para ficar ali com a gente ouvindo a palavra. Tanto que a gente tinha liberdade para entrar lá qualquer hora do dia e da noite, né? E as pessoas, queridas, as pessoas tinham medo de ir naquele lugar, tinham muito medo. Eu lembro, eu não sei se tu conhece essa história, mas um dia fui fazer uma vigília, né? E o pastor Lucas, né, chegou e disse: Marquinhos, eu vou contar a vigília para ti, para tu pregar a palavra e fazer o louvor. Aí eu digo assim: e vocês? Ele disse: não, a gente vai ficar só por aqui. E eu cheguei nesse dia primeiro, a gente colocou a caixa, né? E eu comecei, o rapaz demorou, a equipe demorou, chegou eu e o discípulo, disse: não, vamos começar. Chegou, já deu a hora, era 11 horas da noite. E eu peguei o violão, comecei a tocar e o rapaz começou a orar. E o interessante é que ele dizia assim: Senhor, eu sei que nós vamos ver testemunhos dessa noite. E eu com medo de bala. Tava com medo de bala, meu irmão. Você não sabe, lá é morro. Não é morro, né? Boca brava. Boca brava. E a gente tava lá e quando eu comecei a orar, eu vi alguém dizer assim: cala essa boca. E soltaram um palavrão. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu continuei, ninguém parou. E o cara gritou de novo. Aí teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor, não ligue não. É aquele homem, tem um homem dali, é um senhor. Ele não gosta de crente. Aí eu digo: ah, tá, então não vou parar não. A irmã disse que conhece ele, então vamos ficar por aqui. E quando, querido, nós fizemos o culto inteiro. Na outra semana que nós fomos para o culto no gueto para levar a sopa, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, era o senhor que estava pregando na semana passada na vigília. Eu digo: era. Ele disse assim: o meu pai está querendo falar com o senhor. Aí, quem é teu pai? É aquele que estava gritando. Aí eu digo: sério, ele está chamando o senhor, só o primeiro pastor que ele está chamando. E quando a gente entrou na casa dele, querido, ele estava doente esse dia. E ele disse que queria um pastor para orar por ele. Ele queria aquele pastor que está fazendo aquela vigília. E a gente oramos por ele, querido. E ele melhorou, para a glória de Deus. Né? Então a gente vê que as nossas atitudes que a gente faz, mesmo sendo atitude de amor, vai quebrar barreiras. Barreiras, querido. Barreiras. As pessoas, hoje, muitas pessoas têm uma ideia errada de igreja. Eu estava até falando para alguns amigos meus que conheço tantos pastores que fazem assistência social nesse tempo de pandemia, tantos pastores que se juntaram nas suas igrejas com sacolões para ajudar tanto os membros da igreja como pessoas do bairro. Querido, muita gente sendo abençoada. E eu sei que isso ajuda as pessoas a também serem semeadores da vida de outra pessoa, porque isso é bíblico: amai vos próximo como a si mesmo. Amém? E sempre o Enzo me falava sobre esses projetos na China, que era... A China tem uma barreira muito enorme, né? Uma barreira muito enorme. A cultura deles, a língua deles, a religião, né? Então, para eles quebrar isso, eles vêm com essas ações sociais, né? E o Enzo está cheio de estratégias, cheio de ideias, né? Tem trabalho com crianças, sabe trabalhar muito bem, tanto ele quanto a Paulo, sabe trabalhar muito bem, e eles acabam quebrando essa barreira. Foi isso que eu aprendi com vocês, tá? Até mesmo para trabalhar com as crianças, né? Essa questão da ação social, não só no nosso âmbito aqui do país, mas na questão de missão transcultural, quando a gente que é missionário, a gente vai trabalhar em outra nação, principalmente falando sobre a Ásia, especialmente na China, onde não existe liberdade religiosa. Você não pode chegar lá e pregar abertamente, falar de Jesus abertamente para as pessoas, sob pena de ser preso, né, de ser, para gente que é de estrangeiro, ser deportado. Né? Então, a ação social acaba sendo uma estratégia para falar sobre o amor de Deus. Né? Então, as pessoas, quando a gente chega lá com um projeto social, as pessoas elas ficam impactadas porque elas pensam: poxa, a gente tinha uma amiga chinesa que ela falava assim, muitas vezes ela agradecia a gente, falava assim: poxa, obrigado
por vocês virem servir o meu povo, É tremendo. virem servir a minha nação. Vocês Ninguém saíram ganha do nada. país de vocês e vieram para cá para servir o meu povo, sem receber nada em troca. E ela muitas vezes ela agradeceu a gente assim, poxa, obrigado por vocês terem vindo de tão longe, né? Então a ação social, ela tem essa importância na evangelização, principalmente em países onde não existe liberdade religiosa, onde a ação social ela serve como uma estratégia de aproximação para poder falar do amor de Deus. Eu acho interessante isso, que ele falando da menina, agradecendo eles, né, por isso. E se a gente for ver, eu sempre gosto eu falo muito bem dos missionários, né, porque missionário, ele deixar a sua terra, deixar a sua cultura, para ir para um povo estrangeiro, levar a palavra, ajudar outras pessoas, é muita coragem. Você não sabe a nossa cultura aqui, acreana, nós moramos no Acre, a nossa cultura aqui, as pessoas têm uma cultura muito de passar em concurso público, né? Passar em concurso público... Isso é bem sucedido quando passa no concurso, né? Passa no concurso público e tem, bem dizer, o resto da vida garantida, né? Ganha seu saláriozinho. E a gente via assim que ele tinha uma vida estável financeiramente. A Paula era concursada, né? Concursada, né? E ele deixou tudo isso, que os dois formados, deixaram tudo isso para poder estar lá, levar a palavra de Deus. Né? E isso é o amor pela obra de Deus, isso é o amor pelas vidas. Então isso traz realmente um impacto na vida das pessoas, principalmente a pessoa que recebe essa palavra, quando ela entende, poxa, ele está aqui, ele não está ganhando nada para fazer isso. Eu acho interessante as pessoas que fazem projetos, a alegria deles é ver outras pessoas estar bem, é ver outras pessoas felizes, né? Querido, eu quero já finalizar aqui, daqui a pouco ele vai dar a palavra finalizando, mas para finalizar, uma das coisas que eu mais olhei quando a gente começou alguns projetos aqui no bairro, principalmente o Soldadinho da Paz, foi porque eu vi a criminalidade crescendo muito, muito, né, nos bairros. Infelizmente, né? Crescido muito, né, pastor? E as crianças estavam entrando nas facções criminosas muito cedo. Com 10, 12 anos de idade já eram recrutados. E eu disse, meu Deus, eu não posso aceitar outras gerações de crianças, como eu já vi crianças crescendo, entrando em facções criminosas, ou engravidando cedo, ou perdendo a vida totalmente. Digo, se eu não posso mais. Então foi daí que começou a ideia de a gente começar o projeto. Né? Você vê até criança de 4 anos de idade já no projeto, né? As mães levam e ficam lá de olho neles. Eu digo, olha, pode vir para a cidade, mas a mãe tem que estar aqui. E as mães vão, ficam até o final olhando a criança ali, sabendo que ela está aprendendo princípios. Porque quando ela chegar no dia de 10, 12 anos que recebeu o convite, ela não vai entrar no crime, porque ela sabe que ela pode ter uma vida melhor. Então foi essa a ideia. Querido, você pode ser essa pessoa que vai realizar um projeto assim. Se você quiser pedir orientação minha para começar esse projeto Soldadinho da Paz aí na sua comunidade, conversa, vem aqui, aprende como é que faz, como é que a gente está fazendo. Aí nós estamos aprendendo, tem coisas que a gente vai inovando, né? O Enzo vai me dando ideia, o Coronel Denilson aí, que foi um dos caras que motivou, que está com o pessoal da PM, tem feito um trabalho maravilhoso com o Proerd. Coisa linda. O Proerd tá aí fazendo coisas tremendas. Parabéns, pastor Denilson, Coronel Denilson e toda a equipe dele do Proerd. Galera bacana que tem trabalhado, tem vindo aqui me ajudar, tem motivado esse projeto. Pessoal, e outras pessoas, tá? Pastor Noé, deixa eu ver quem mais veio. Pastor Luiz, a Naira, que é a presidente dos conselheiros aqui do Acre também, veio aqui no projeto. Muito obrigado por todos que têm ajudado. O povo da minha igreja que ajuda. Nós temos café da manhã, todos os café da manhã eles ajudam, muitos deles ajudam com a gente. Então, todos vocês que têm ajudado esse projeto, muito obrigado. E se você quer aprender, vem aqui, conversa, pede orientação. Nós estamos aqui para ajudar e fazer esse projeto crescer cada dia mais. Então, essa é a minha orientação para você, a minha dica para você. E o Enzo vai estar finalizando aqui esse vídeo de hoje para você. É isso, gente. Se você sente no seu coração esse desejo de servir, mas eu não sei como, eu queria fazer alguma coisa. Cara, você pode com seus talentos, né? Se você sabe, você toca violão, você pode fazer um projeto de ensinar as crianças, as pessoas da sua comunidade a tocar violão. Né? Se você, a gente como tem um trabalho, o pastor Noé tem um trabalho com artes marciais, ele dá aula para as crianças lá e através das artes marciais
né? Então eu com a minha esposa, nós estamos com um projeto de voltar para a China e implantar um projeto de ação social através de jiu-jitsu e de capoeira. Então, assim, ensinar através disso, ensinar princípios. Mas talvez você, cara, eu não tenho tempo, eu não consigo, né? Eu não tenho tempo para ir, mas você também pode ser aquele que ajuda a manter um projeto social. O projeto social ele tem custos, né? Então, se a gente não tivesse pessoas que sustentam financeiramente esses projetos, é impossível a gente fazer isso sozinho, né? Pastor, não tem como tirar do bolso dele sozinho e sustentar tudo isso. Então é fundamental aqueles que, não consigo, mas eu quero me comprometer mensalmente com uma quantia, ajudar a manter esses projetos sociais, né? Então talvez Deus esteja chamando você para isso. Se você não pode participar ativamente, você pode contribuir com esses projetos sociais. Então, fica aqui o nosso convite, agradecimento a você que já tem ajudado. E lembre disso, o reino de Deus é muito mais, né? Você doar, é você servir, né? Dar o seu melhor para o próximo, mas sempre tentando implementar o reino de Deus, né? Falar do amor de Deus, falar das boas novas de salvação, né? Então não é que a gente está interesseiro, né? Só faz porque é crente, não. Tem a ação social, tem os espíritas fazem, né, os evangélicos, os católicos, vários grupos fazem ação social, né? A diferença é que a gente tenta levar algo a mais, né? Falar um pouco mais, levar uma ajuda para a alma das pessoas, né? Então é isso que a gente tenta. E as pessoas se sentem muito amadas, né? Hoje existe essa carência, as pessoas sentem a necessidade de ser amadas, colhidas, né? Então quando a gente chega num projeto como esse, as pessoas se sentem importantes, elas se sentem amadas, né? E é nisso que as pessoas veem o amor de Deus refletido nas nossas atitudes. Então a gente quer convidar você a fazer parte disso. O Projeto Soldadinhos da Paz está aí. Se você tem um projeto social, conhece alguém, né? O pastor Breno tem um projeto também muito lindo com futebol e com jiu-jitsu lá na comunidade do Ayrton Senna. Procure alguém que você possa fazer parte. Um abraço, pastor Breno. Não fique fora disso, né? Dê o seu melhor. Eu tenho certeza que aquilo que você plantou, você vai colher em nome de Jesus. Amém, queridos. Olha, lembrando também que os missionários já estão se organizando, né, tem data para voltar para a China? Não tem, porque as fronteiras estão fechadas, né? Sim. A gente já queria ter voltado em janeiro. Aí veio a pandemia, fechou tudo. Então a gente está orando e a hora que abrir as fronteiras a gente volta para a China. Querido, o chamado deles já era para estar naquele lugar, né? Foi um chamado de Deus para a vida deles. E se você quiser abençoar, hoje eles estão trabalhando com alguns trabalhos missionários aqui, tem a base Ribeirinha que eles estão ajudando, tem a igreja aqui que eles estão ajudando. Então eles são missionários. Se você quiser abençoar essa obra missionária, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, dar o seu contato. Nós temos um grupo do WhatsApp, né? Tem um grupo do Facebook fechado só para essa missão, porque sabe que missão China é um negócio meio delicado, né? Então, eles se organizam aí, eles passam o relatório aí. Então, eu estou nesse grupo. Se você quiser entrar e fazer parte desse grupo, conversa com a gente, passa o teu contato para ele e você começa a ser semeador dessa obra que futuramente estão voltando novamente para a China. Eu falei para ele que um dia eu vou estar lá na China também, ajudando um pouco nessa obra, não com o tempo todo disponível lá, porque eu sou pastor aqui no Acre, né? Um dia Deus vai me dar mais a situação financeira para estar viajando assim, mas vai dar tudo certo. Se você quiser ser semeador, querido, entre em contato, então coloque o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai estar entrando em contato com você. Deus abençoe, fica na graça e na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Paz. Valeu!